Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11h35, quinta-feira, 6 de fevereiro, e a gente começa mostrando um acidente agora há pouco, um flagrante de um caminhão perdeu o controle. Prestem atenção nesta imagem, isso aconteceu agora há pouco em Porto Alegre, um caminhão desgovernado na subida da rua Carlos Traem, esquina com a Fabrício Pilar, aqui em Porto Alegre. Ele não se sabe ao certo, como dissemos, foi agora há pouco. As informações que temos é que 2 pessoas ficaram feridas. Esse caminhão desceu em ré, bateu em 11 veículos. Foi no bairro Auxiliadora, agora há pouco, aqui em Porto Alegre, na Carlos Traem com a Fabrício Pilar. Entre os carros, um Porsche que estava atrás do veículo. Prestem atenção no desespero de motoristas mais atrás, percebendo que o caminhão descia, né? Estava descendo descontrolado. Alguns tentaram dar marcha ré, não conseguiram, e o caminhão desceu e foi arrastando diversos veículos. Ali, ó, o pessoal começa a dar ré, um caminhãozinho ali também, né? Viu que esse caminhão maior estava descendo de ré. Isso, repito, foi 10 horas da manhã. A gente pode observar às 10 horas e 12 minutos, conforme a câmera de segurança, ali 10 horas e 12 minutos. Para quem está ligando a televisão agora, um acidente que aconteceu às 10 horas e 12 minutos, agora há pouquinho aqui em Porto Alegre, ali no bairro Auxiliadora, na rua Carlos Traem, esquina com a Fabrício Pilar. Não se sabe ao certo o que aconteceu, se o caminhão perdeu o controle, perdeu o freio, se o motorista não se sentiu bem. O que a gente consegue observar que era uma subida e esse caminhão, né, que é daquela empresa ali, que eu acho que é uma empresa de transportes, né? Esta Roloff. Em seguida a gente confirma a empresa do que é. A gente não sabe o que aconteceu de fato, se ele perdeu o problema mecânico, o caminhão não conseguiu, porque os carros estavam parados. A gente pode observar que possivelmente era uma sinaleira. Em princípio, ou o caminhão apresentou algum problema e parou. Como eu disse, não sabemos ao certo ainda, são informações que estão sendo buscadas. Em princípio, 2 pessoas tiveram ferimentos, também não sabemos se são ferimentos graves ou não, mas apenas a gente vê a imagem deste caminhão arrastando. Ao todo 11 veículos, né, foram atingidos por este caminhão. E como eu disse, um carro de luxo, um Porsche, estava ali atrás, também foi atingido. Então agora a gente veja só essa é uma cena como essa a gente viu há pouco tempo. Lembram em Camaquã? Se for possível, a gente recupera também essa imagem na mesma condição. Caminhão que perdeu o controle e desceu rua abaixo em Camaquã e, por muita sorte, não atingiu mais carros e pessoas. Mas neste caso aqui de Porto Alegre, de agora a pouco, pelo menos 11 veículos que foram atingidos e 2 pessoas que ficaram feridas. A IPTC ainda com informações preliminares. E a gente vai agora para um rápido intervalo. Vamos buscar mais informações também sobre este acidente de agora a pouco aqui em Porto Alegre. Um intervalo muito rápido. Fica aí porque eu já estou de volta. Já estamos de volta com a SBT Rio Grande, agora 11 horas e 43 minutos, 33 graus é a temperatura. E atenção, um acidente agora há pouquinho, ali no bairro Auxiliadora. Vejam a imagem de um caminhão descontrolado na subida da rua Carlos Traem, quase esquina com a Fabrício Pilar. Este caminhão não se sabe o que aconteceu, começou a vir de ré e bateu em pelo menos 11 carros. Vamos até a redação, o colega Glauco Paza tem outros detalhes no bairro Auxiliadora, entre a Auxiliadora e o bairro Bela Vista. Eu acho que é mais pro lado da Auxiliadora, assim, não é, Glauco? Bom dia. Tudo bem, André? Bom dia. Por coincidência, André, é perto do local onde eu moro. Eu conheço bem essa região aí. Auxiliadora? Isso mesmo. É uma região que tem algumas lombadas, né? Muitas. Era uma subida, logicamente que esse caminhão, ele é muito pesado e estava carregado 14 toneladas de concreto, ou seja, some o peso do caminhão com mais o peso da carga. Realmente, algum problema aconteceu que ele não conseguiu segurar esse caminhão. Meu Deus. E ele atingiu essa quantidade grande de carros aí. 2 pessoas feridas, levemente feridas, foram encaminhadas já para o hospital. Um era motorista de aplicativo, estava naquela região ali, estava logo atrás, num carro Cronos, e outro era o ajudante deste outro caminhão que aparece nas imagens, um caminhão menor também em transporte que estava atrás. Ele acabou sendo atingido, foi levado, mas, como eu disse, são lesões leves.
A EPTC já está no local fazendo a averiguação. Lembrando também que, pela complexidade, o trânsito está completamente interrompido naquela região. E é uma região de bastante trânsito, ou seja, deve ter muito transtorno por ali. Verdade. E Glauco, Pois só quero lembrar que essa imagem é exclusiva. E só para a gente dar uma noção para as pessoas que conhecem Porto Alegre, esta rua, se você segue, se você continua, ela vai sair ali lá embaixo, na Praça da Encol. Isso. Não é verdade? Mesmo. Isso mesmo. Se a gente segue essa rua, vai seguir reto, ela vai seguir e vai chegar até um cruzamento onde tem uma sinaleira de 3 tempos. Ali é esta rua aí que dá acesso, portanto é uma subida muito extensa. E esse acidente, portanto, que aconteceu agora há pouco, às 10 horas, mais precisamente, às 10 horas e 12, né? Às 10h12, para quem está chegando agora, este é o SBT Rio Grande, mostrando imagens exclusivas de um acidente com um caminhão agora há pouco. Não se sabe o que aconteceu, o que se sabe, Glauco, é que ele estava com uma carga dentro, tinha concreto, ou seja, 14 toneladas, né? E nesta subida, não se sabe se foi o peso, se o motorista não passou bem, o que aconteceu. O caminhão veio de ré e foi levando diversos carros juntos. Ainda bem, Glauco, ainda bem, porque era um horário de bastante movimento, 10 horas. Informação, André, algumas região pessoas estão em residencial. choque, logicamente, pela situação. Você imagina um caminhão que está vindo contra o seu carro, você não tem como dar ré, porque tem gente atrás, não tem como sair do caminho, então um pânico tomou conta de alguns motoristas e algumas pessoas que estavam presenciando naquele local ali. E a gente observa, deixa eu botar a imagem aqui na tela, por favor, coloca aqui no telão, só para a gente mostrar a reação das pessoas, ó, bem no início da imagem, bem no início da imagem. Olha só o pessoal aqui atrás desesperado. Olhem as pessoas, motoristas aqui tentando dar ré desesperadamente. Inclusive aquele caminhão, só que um caminhão para dar ré não é bem assim. Não é bem assim. E eu não sei, ele foi parar, Glauco, porque os carros começaram a se amontoar. Isso mesmo. Né? Não sei se aí o freio fez o efeito também, André, mas a sensação que dá é que ele só parou porque os carros ficaram escorando, segurando ele, Glauco. Em determinados momentos a gente sabe, eu não sou motorista de caminhão, mas a gente tem conhecimento daquela questão de que ou para no freio mecânico ou tenta parar na caixa do caminhão, né, que é na marcha, porque ele realmente é muito pesado. O motorista do caminhão está lá, mas ele não está se manifestando ainda. Os representantes da empresa não chegaram. Lembrando que é uma empresa de transportes, ou seja, uma empresa especializada. Mas para averiguar essa circunstância, claro, tem que ser feita aí uma análise mais rigorosa. E atenção. Pois não. Mais imagens desse acidente, do local do acidente que a gente vai mostrar agora. Olha aí, ó, logo depois é esse o resultado aí. Tem até uma roda, um pneu que acabou saindo. Esse é o caminhão. Este é o caminhão que provocou esse acidente. Logo atrás, André, tinha um carro de luxo, né? Um Porsche. Vamos ver, vamos olhar esse aí? Não. Atrás. Ah, tá. Não, esse vermelho, o preto aí, né? Esse é o carro de aplicativo. E o preto é o Porsche. Agora, tu imagina o susto desse pessoal atrás, porque conhece bem ali, Glauco. É uma subida, é bastante íngreme. Olha aí, ó. Olha aí na imagem, a gente consegue ver que é bastante íngreme. Então, quem estava ali atrás viu aquele caminhão, né, dando a marcha ré. O pessoal, de certo, não entendeu. Opa, tá dando a ré ou o caminhão tá sem freio? E olhando essa imagem aí, para o pessoal situar também, é uma rua que vai dar lá na 24 de outubro. Então, é uma rua que também tem o escoamento da população, dos carros que vêm lá da 24. Por isso, o grande movimento. A imagem ela é impressionante. Para quem está acompanhando a partir de agora, este é o SBT Rio Grande. Nós estamos mostrando um acidente que aconteceu às 10 horas e 12 minutos, ou seja, agora há pouquinho aqui em Porto Alegre, no bairro Auxiliadora, um caminhão, pelas informações que temos e as imagens, né? O caminhão está desgovernado, não se sabe o que aconteceu. E ele perdeu o controle, veio de ré e arrastando quem estava atrás dele. As informações é de 2 feridos sem gravidade. Um deles, quem é, Glauco? Motorista de aplicativo. O do aplicativo, que é o do carro vermelho, será? Isso, o carro que está imediatamente atrás. Né? E o outro seria ajudante de um outro caminhão, um caminhão menor, que a gente viu nas primeiras imagens, que também seria um caminhão de transporte, que acabou sendo atingido. Aquele caminhão que aparece lá. Agora eu vou te dizer uma coisa, Glauco, isso nos possibilita começar a pensar algumas coisas aqui em Porto Alegre. Porque o que tem de caminhão que circula, tá aí o carro vermelho do motorista de aplicativo, ó. Que é o que teria ficado também ferido nesse acidente de agora há pouco. Eu acho que a gente tem que questionar isso, a circulação de caminhões aqui em Porto Alegre.
porque a gente sabe que é uma cidade que tem diversas empresas, né? Não sei, eu acho que a gente tem que começar, quem sabe, a limitar. Não sei se o caminhão estava acima do peso, a gente não sabe ainda, né? 14 toneladas era a carga do caminhão, né? Isso. Era a carga do caminhão. Agora, não é porque é permitido que também, né, o motorista tem que ir para uma rua que ela é bastante íngreme como essa, colocando em risco, né? Daqui a pouco tem que ver o horário, não sei. Mas isso faz a gente pensar, porque já me chamou a atenção muitas vezes a quantidade de caminhões que circulam, não só por Porto Alegre, mas outras cidades também. Nós mostramos meses atrás aquele acidente lá em foi Camaquã, não foi? Daquele caminhão, também perdeu o controle e desceu, mas um trajeto muito maior do que esse que a gente viu agora nesse acidente de agora de manhã. O caminhão que deu a marcha ré por volta do meio-dia e foi parar num prédio. Por muita sorte também, ninguém ficou gravemente ferido. Então é algo que a gente deve pensar. Cidade cada vez mais cheia, cada vez mais carros na rua. E carro, caminhão com carga pesada como essa numa subida, não sei, acho que tem que se repensar, né? Tem que se repensar aqui em talvez limitar ou mudar os horários ou de fato proibir, né, caminhões com esse peso ou rotas alternativas também, né, Glauco? André. 11h50 agora, faltando 10 minutos para o meio-dia. Eu e o Glauco Paz estamos mostrando para você nesse momento um acidente que aconteceu agora há pouco, bairro Auxiliador em Porto Alegre, deste caminhão. Não se sabe o que aconteceu, em princípio perdeu os freios, né? Ou o motorista passou mal, a gente não sabe. Mas a imagem, né, conta toda a história. O caminhão, marcha ré, atingiu outros 11 veículos, 2 pessoas feridas, Cláudio. Pois é, a gente fica olhando essas imagens e eu fiquei pensando, André, imagina se tivesse um motoqueiro no trajeto. Não precisava ser logo atrás do caminhão, mas no trajeto, enfim. Olha, diversas possibilidades. E nesse horário também, daqui a pouco um carro, uma Kombi escolar, né? Um veículo, uma van escolar. Imagina o perigo, a tragédia que poderia ter acontecido, né? Não aconteceu. Temos 2 pessoas feridas, um motorista de aplicativo daquele carro vermelho que ficou ferido e o auxiliar de um caminhão menor que estava atrás desse ali, aquele caminhãozinho ali, ó. Agora, não sei se foi deste caminhão, Glauco, porque ele foi atingido, vamos observar ali. Ele deve ter atingido sim o caminhão. Ele tentou sair, né, André? Ele tentou sair, mas de repente uma própria lesão leve que tem acontecido na cabine dentro do caminhão que estava essa outra pessoa, né? Me parece que bateu. Eu acho que bateu. Vamos ver se essa imagem que a gente tem aí, ela consegue mostrar agora. Ah, lá o caminhão. Volta ali um pouquinho a imagem, Richard. Volta um pouquinho essa imagem aí, a imagem da direita, porque lá ao fundo aparece o caminhão. A imagem da direita, a imagem que chegou agora há pouco, a gente consegue ver o caminhãozinho menor. Vai devagar, Richard, vai devagar. Vai, mais um pouquinho. Para aí. Ali, ó. Aqui, ó. Esse é o caminhão que... cujo auxiliar teria ficado ferido. Parece que o vidro está quebrado, a gente consegue aproximar ali. Eu tenho a sensação de que o vidro está quebrado. E é o auxiliar deste caminhão é que teria ficado ferido também, ó. Vejam só, aqui é o caminhãozinho que foi atingido. Não parece que aqui está... Nós temos um colega aqui, o Léo, que conhece muito bem essas lidas com o caminhão, Léo. Parece que o vidro está quebrado ali, ó. Está quebrado? Pode ser que uma parte tenha, ou do caminhão que deu marcha ré tenha atingido, ou talvez ele tentou sair. A gente não sabe ao certo. Como dissemos, foi agora há pouco, às 10h12, como a gente vê no relógio, ali na rua Carlos Traem, pertinho da Fabrício Pilar, bairro Auxiliador em Porto Alegre. Esse caminhão é uma subida muito íngreme. Caminhão que, pelo que se sabe até agora, perdeu o freio e veio de marcha ré atingido outros 11 veículos. O primeiro a ser atingido, que é esse carro vermelho, motorista de aplicativo que ficou ferido, e o auxiliar daquele caminhão menor também teria ficado ferido, Glauco. A gente tentou contato com a administração desta empresa de transportes, né, a qual pertence o caminhão. Exatamente. Ainda não conseguimos contato, mas sabemos que a EPTC, enfim, os órgãos que estão fazendo esse atendimento já comunicaram à empresa. Está sendo aguardada a presença aí dos representantes dessa empresa de transportes envolvida, então, neste acidente. Até para a gente saber de fato o que aconteceu, porque daqui a pouco o próprio motorista, ele pode ter ter passado mal, né? A gente não pode afirmar que foi problema nos freios, não, a gente não sabe. Pode ter sido o motorista que não tenha se sentido bem, exatamente, ó. Engavetamento, vamos ver o que diz a EPTC. Engavetamento com 12 veículos na Carlos Traem, próximo ao cruzamento com a Tenente Coronel Fabrício Pilar. Agentes da EPTC no local, SAMU e Brigada Militar
atendendo esta ocorrência. A única informação que a gente tem através da EPTC, que fez uma publicação pelo Twitter há cerca de 12 minutos. 12 minutos. Ou seja, há pouquinho tempo, né? Há pouco tempo que a EPTC fez esta publicação e, enquanto isso, nós, ali na imagem da esquerda, o SBT mostrando com exclusividade imagens deste acidente ali próximo, na esquina da Fabrício Pilar, da Fabrício Pilar. André. Já lembrei daquela atriz, a Patrícia Pilar. A Fabrício Pilar com a Carlos Traem. Na verdade, foi na Carlos Traem, Glauco. E por haver lesão, logicamente que tem também a presença da polícia, né? Para fazer a averiguação de toda essa questão do cenário do local e das circunstâncias que envolveram este acidente. Isso é importante a gente saber o que aconteceu. Se foi problema nos freios, se o caminhão estava com peso acima da carga normal, né? Se tem que ver as circunstâncias. Como dissemos, 2 pessoas feridas, pelo que nós temos não é com gravidade. E daqui a pouco a gente já vai entrar ao vivo, direto do local deste acidente que aconteceu às 10 horas e 12 minutos. E o SBT mostrando essa imagem aí da esquerda, com exclusividade, o momento do acidente, dos motoristas desesperados para dar a marcha ré. Eu só imagino o que passa na cabeça de um motorista, Glauco, numa subida, né? Imagina a situação, parado numa sinaleira, eu acho que a sinaleira é com a Fabrício Pilar, não tenho certeza, ou se o caminhão já apresentava problemas, não sabemos. Mas imagino o pessoal vendo aquele caminhão descendo, pensando, deu algum problema no caminhão? Ou o caminhão está dando marcha ré? E quando a gente vê aquele arrastão, todos sendo arrastados, e aonde parar, porque isso é uma descida, isso é muito íngreme. Mas daqui a pouco a gente vai entrar ao vivo do local e tentar outras informações deste acidente que aconteceu no bairro Auxiliadora, aqui em Porto Alegre. Bom, uma outra questão de trânsito, a nossa equipe, né, Glauco, foi até a Lucas de Oliveira, aqui em Porto Alegre, porque o que aconteceu? Surgiu um buraco, né, com mais de 1 metro de profundidade. Esse é o grande perigo das nossas ruas e avenidas. Tempos atrás abriu um buraco enorme na serra, foi lá em Flores da Cunha, não foi? Flores da Cunha, que é aquele buraco que caiu um carro muito maior do que esse. Mas, enfim, esse buraco provocou uma série de transtornos, pelo menos nenhum acidente, né, Glauco? Pois é, aquela história, tem aquele ditado, havia uma pedra no meio do caminho. Nesse caso, tem um buraco exatamente no meio do caminho. E esse é o grande problema. Não dá fluxo para lado algum ali. Por isso que a rua teve que ser interditada. Avenida Lucas de Oliveira com a Ipiranga, lugar de grande movimentação, né, André? É verdade. Olha, o buraco tem em torno de 1,5 metro, um pouco mais talvez. O trânsito ficou interrompido hoje pela manhã. Essas imagens que a gente começou vendo lá no início eram de ontem e essas aí de hoje continua exatamente a mesma coisa. Você está vendo ali que está interrompido o trânsito, né? O DEMAI chegou a fazer uma vistoria ali. Existe um problema que é a questão das tubulações. A Sulgás também verificou, porque não é assim, não é sair mexendo, eu entendo isso, mas a demora também está trazendo ainda mais prejuízo para, inclusive, quem mora por ali, viu? A questão, Glauco, é que esses buracos, isso aí é só a ponta do iceberg, né? Porque se tu vai abrir, isso é uma galeria, provavelmente, uma galeria de água, de esgoto. E quando abrir isso aí, o problema ele é muito maior. O problema ele está embaixo aí da terra. Então vai ter que ser feita uma grande obra aí de recuperação desse trecho. E eu estava pensando, Glauco, a Lucas de Oliveira, quando tu sobe a Lucas, atravessa a Protásio, tu vai em direção ao local desse acidente que nós mostramos. Naquela região, né? Então, assim, problemas nessa região de Porto Alegre. Atenção, imagens agora ao vivo? Imagens ao vivo do local do acidente. Aí, é o SBT mostrando ao vivo para você as imagens. Ao vivo, repito, acidente que aconteceu às 10 horas da manhã, às 10h12, mais precisamente. Está aí a imagem também exclusiva, é tudo exclusivo. O telespectador do SBT tem a informação em primeira mão, não tem jeito. Olha aí, imagem exclusiva desse acidente que foi às 10 horas e 12 minutos, um caminhão desgovernado e deu a ré e arrastou outros 11 carros. Entre esses 11 carros, um caminhão, aquele caminhãozinho, né? Aquele branco, e também um Porsche. E agora a gente está vendo a imagem ao vivo, o trânsito está sendo desviado, como podemos observar. Esse é o caminhão da empresa Roloff, que nós já estamos entrando em contato para pegar informações. Então o caminhão continua ali. Toda a região deve estar com bloqueios. Eu tento aqui pela EPTC informações do Twitter. A EPTC sempre é muito ágil, mas certamente hoje eles estão bastante atentos a este acidente que aconteceu. Tá aí a imagem ao vivo. Olha só esse carro aí. Ele chegou a quebrar a roda. Ah, é o carro que estava estacionado.
E o caminhão acho que permanece no mesmo lugar também. Põe a imagem ao vivo pra gente. Aí, ó. Esse é o carro. Deixa eu ver. Não, esse já é um outro carro. Esse não era o que estava estacionado. Esse já é um outro carro. Agora, eu fico imaginando o susto. Ó, os dois chegaram a se misturar ali. Esse vermelho foi o primeiro a ser atingido, que é o de aplicativo, cujo motorista ficou ferido. Foi o primeiro carro a ser atingido quando esse caminhão veio de marcha ré. Vamos botar lá essa imagem agora. Essa é ao vivo, isso? Essa é a imagem ao vivo. Olha só, gente. O emaranhado que se formou. Tem esse carro preto aí, que é um Focus, né? Tem o carro preto, que é um Focus, tem esse carro prata. Na frente do prata, esse é o prata, é um Sandero. Na frente do prata é aquele carro ali de aplicativo, olha só. Estamos mostrando ao vivo as nossas equipes, o SBT mostrando ao vivo para você, acidente de agora há pouco aqui em Porto Alegre, bairro Auxiliadora. Aí o carro vermelho de aplicativo, que eu não consigo identificar, eu acho que é um... É um Cronos. É um Cronos. É que tem tanto carro, na minha época era só variante e Kombi que tinha. Aí esse carro preto aí, que é o carro de luxo, né? O Porsche. Vejam só. Dá para se aproximar ali do carro vermelho ali, onde foi o primeiro impacto, se for possível, para a gente tentar compreender o que aconteceu. Ó, ali o caminhão que provocou essa batida. Tá aí o carro vermelho que o motorista ficou ferido. Olha o emaranhado, gente. O emaranhado, o susto. E eu acho que... Isso eu não sei como é que estão fazendo agora. O que está segurando esse caminhão? Porque a lomba continua. Eu acho que esse emaranhado de carros que estão segurando o caminhão. Isso é um perigo também, não é? Será que já está pelo freio ou não? Não sei. Eu, de fato, não sei. Só sei que agora botaram uma cunha ali na roda, tá vendo? Vamos mostrar a roda ali. Imagem ao vivo, o pneu do caminhão. Olha aí, ó. Botaram uma cunha. Como é que tá o estado do pneu? Em princípio tá tudo bem, botaram uma cunha. Que eu não sei se nessa descida aí essa cunha vai ajudar muita coisa. Confesso que eu estou preocupado. Se é problema mesmo no caminhão, né? Nos freios. Olha só, gente, como é importante... Aquela proteção que entrou em vigor não faz muito tempo, aquela proteção de ferro nas laterais dos carros. Se não tivesse aquela proteção, isso que ela entortou. Vamos tentar mostrar ali no capô do carro vermelho, mostrar o capô. Ali tem, ó, a lateral tem uma proteção e algumas até muito mal feitas, diga-se de passagem. E se não tivesse esse caminhão com essa proteção, teria sido pior. Teria sido pior, tá ali, ó, a gente consegue ver. E mesmo assim vazou. Olha só como pegou, por isso o motorista ficou ferido de aplicativo deste carro aí. Tá? Mais uma vez, para quem está ligando a televisão agora, chegando agora com a gente, são meio-dia e 2 minutos agora, meio-dia e 2 minutos. Lembrando que às 10 horas e 12 minutos aconteceu esse acidente. Nós estamos mostrando a imagem do acidente, que é exclusiva. Uma câmera de segurança flagrou o momento que o caminhão perde o controle e desce, atingindo pelo menos 11 veículos na rua Carlos Traem, próximo a Fabrício Pilar, no bairro Auxiliador, aqui em Porto Alegre. 2 pessoas feridas, diga Glauco. Só lembrando que eu falei lá no começo também que eu sou dessa região, eu moro nessa região. Sim. E, sinceramente, quando eu passo nessa rua, mesmo tendo o trânsito livre, já preocupa, viu? Porque é realmente uma lomba, ela é muito íngreme, é uma subida muito íngreme. Nesta esquina aí, por sinal, mora um ex-técnico de futebol, o Ivo Wortmann. Sim. E ele já presenciou vários acontecimentos aí, justamente por pessoas que não conseguem subir aquela parte da rua ali. Algumas pessoas que apagam o carro, que tem que parar o carro para conseguir engatar a marcha. Proibição, eu acho que não tem. Às vezes algumas têm placas, né? Dizendo quantas toneladas, geralmente 12 toneladas. Mas eu acho que também tem que ter o bom senso. Neste caso, eu repito, não sabemos se o motorista passou mal, se o problema foi de freio, a gente ainda não sabe. Em princípio, o problema do freio. Mas a gente vai continuar acompanhando, né, Cláudio? E daqui a pouco a gente traz informações desse acidente que aconteceu às 10 horas da manhã, aqui no bairro Auxiliadora, em Porto Alegre. Daqui a pouco a gente traz outros detalhes. Enquanto isso, eu quero falar que pelo menos 3 corpos foram encontrados pela Polícia Civil numa área de mata fechada, aqui na zona rural de Viamão. As vítimas foram decapitadas e a suspeita é que este local, conhecido como Vila Universal, fosse usada como cemitério clandestino. Na tela os detalhes. A investigação teve início após uma morte registrada no bairro Santo Afonso, em Novo Hamburgo, em setembro do ano passado. Nós deflagramos uma operação pela Delegacia de Novo Hamburgo, onde esse indivíduo e outros 4 foram presos. Faltava para nós encontrarmos os corpos.
Durante a investigação, descobriu-se que o autor dessa primeira morte havia se tornado o matador de uma facção do Vale dos Sinos e que executava rivais na disputa pelo tráfico de drogas. Os crimes eram gravados e depois enviados para membros de facções rivais. O criminoso, além das mortes em si, ainda torturava as vítimas e depois esquartejava os corpos. O autor das mortes, que tem 23 anos, foi preso em dezembro do ano passado. Muito frio, tá? Que praticava esses crimes com requintes de crueldade. Das 3 vítimas localizadas nesta quarta-feira, apenas uma portava documentos. A polícia não descarta encontrar outros corpos na mesma região. E em Caxias do Sul, familiares de um jovem assassinado buscam respostas para um crime que chocou pela violência. O corpo foi encontrado num matagal cerca de 36 horas depois do desaparecimento dele. Tiago Guilherme da Silva Rodrigues, de 18 anos, saiu de casa na tarde da última segunda-feira para marcar um jogo de futsal nesta quadra, perto de onde morava, no bairro Cruzeiro, zona leste de Caxias. Mas desde então, estava desaparecido. A família registrou o sumiço e iniciou uma procura pelo bairro, pedindo informações aos moradores. Ontem meu dia estava aqui, de tarde retornaram. O vô dele, o pai da criança e a mulher. Mas aí ficaram por aqui, conversaram um pouco, daí foram, né? O meu irmão falou que tinha visto ele não sei aonde, aí deu mais uma esperança, daí depois não sei dizer, né? O corpo só foi encontrado por familiares cerca de 36 horas depois, neste matagal, a 1 quilômetro da quadra de futsal. Ele sempre dava notícia, tudo aonde ia. Aí eu peguei as lanternas com meus irmãos e mais 2 primos meus e fomos naquele mato ali. Aí entramos, começamos a procurar e encontramos daí o boné dele e uma capinha de celular quebrado. Aí bateu o desespero, né? Imagina falar em mato, depois encontrar os vestígios ali. Aí a gente foi, daí dali 5 minutos depois eu encontrei o meu sobrinho lá. Um lugar de difícil acesso, uma ribanceira lá, eu quase me machuquei para descer até lá embaixo, sabe? Aí eu abri assim e vi o Thiaguinho lá, meu sobrinho esticado lá. De acordo com a polícia, o jovem foi atingido com 2 facadas nas costas e ainda teve um corte de um lado a outro do pescoço. A família ainda não prestou depoimento, mas acredita que o motivo do crime tenha sido o ciúme de um ex-namorado de uma jovem por quem Tiago estava apaixonado. O adolescente tinha paralisia cerebral no lado direito do corpo e era aposentado por invalidez. Ele iria começar a cursar o 1º ano do ensino médio em março. No velório, muitos amigos e familiares estavam inconsoláveis pela forma violenta como tudo aconteceu. A gente quer que a polícia tome uma providência, porque o meu neto não era nenhum marginal, nenhum vagabundo. Era um guri, pode ver, ó, quantas pessoas estão aí, quantos jovens, pode perguntar. Ali nasceu, se criou ali embaixo, nunca vimos falar mal dele, nada dele, né? Eu, como avó, eu quero que seja feita justiça. Assim como tem uma família de Camaquã que também quer justiça. Uma modelo da cidade de Camaquã, camaquense, encontrada morta no México. A família quer ajuda do governo brasileiro para trazer o corpo dela. Vanessa Vargas Ribeiro, 33 anos, morava lá no México desde 2014. Na tela a gente te conta essa história. Na casa da família de Vanessa, apenas um pedido. Me dá minha vida, Senhor. Eu quero o corpo, eu quero abraçar meu Requinho. Ela morava no México há 5 anos. O trabalho de modelo garantiu o sustento da mãe em Camaquã desde que ela decidiu sair de casa aos 18 anos para iniciar a carreira em São Paulo. Segundo a família, ela mantinha um relacionamento com o empresário Eugênio Cury, mas os dois moravam em casas separadas. A amiga dela, a Netúcia, que era a pessoa mais chegada lá no México a ela, disse que ele ameaçava muito a Vanessa, como a Vanessa dependia financeiramente dele, ele ameaçava a não pagar o aluguel, né? Violência psicológica, assim, muita. Na última sexta-feira, o casal saiu para jantar. Por volta das 5 horas da madrugada de sábado, vizinhos disseram ter ouvido uma discussão no apartamento de Eugênio. Segundo a polícia mexicana, Vanessa teria caído da sacada a uma distância de cerca de 6 metros. Para a família, o caso se trata de um feminicídio. As câmeras da rua, do prédio, registraram, né? Essas imagens estão com a polícia.
do México, e viram ele nisso, ele desceu e saiu com o carro dele. Ele não prestou socorro, ele deixou ela agonizando lá, caída, e fugiu. O corpo de Vanessa foi encaminhado para o necrotério da Cidade do México. A família diz que não tem recursos para fazer o translado, que custa $10 mil. Por isso querem a ajuda do governo federal. A gente quer agora, nesse momento, é trazer o corpo dela para dar um enterro digno para ela aqui junto com a família. É isso que a mãe mais implora. Pelo amor de Deus, todo mundo me ajude, me traga o corpo da minha filha. Eu não como, eu não durmo. Meu Deus, que dor. Bom, gente, atenção, olha só. Vamos falar daquele triplo homicídio, né? Do domingo da outra semana. A polícia concluiu a investigação, né? O inquérito sobre a morte de uma família durante uma discussão de trânsito aqui no extremo sul da capital. O crime aconteceu no final do mês passado. Jonathan Bittencourt Vidalete, de 24 anos, foi indiciado por homicídios duplamente qualificados, por impossibilitar a defesa das vítimas e por matá-las, né, por um motivo banal. Já a mãe dele, que estava no local do crime, pode ser indiciada por esconder a arma usada pelo filho. Os detalhes na tela. Foram 10 dias de depoimentos, investigações e a conclusão em relação ao acusado. Ele vai ser indiciado, né, por homicídio duplamente qualificado, em virtude do motivo, né, que inicialmente tudo se deu a partir de uma colisão, e também pela impossibilidade de defesa das vítimas, né. Um crime bárbaro que chocou a família e os amigos. Matou meu neto com 20 anos, matou a minha filha, que era uma guria trabalhadeira. Não consigo nem falar. Domingo, 26 de janeiro, depois de um acidente e uma discussão de trânsito, Rafael Zanetti da Silva, de 45 anos, Fabiana Silva, de 44, e o filho do casal, Gabriel Silva, de 20 anos, foram assassinados no bairro Lami, zona sul da capital, na frente do outro filho, de 8 anos, e da namorada de Gabriel. O suspeito, Jonathan Bittencourt Vidalete, de 24 anos, se apresentou 2 dias depois. A mãe dele estava junto no momento do crime. Ela também teria disparado. Ambos alegaram legítima defesa. Foi uma fatalidade, meu filho não é monstro, a gente é de família. O que o meu filho fez foi para defender a minha vida. Mas o inquérito contesta a tese de legítima defesa. Ele imaginava que essa mãe estaria sendo esfaqueada. Isso, na realidade, pelo que a gente viu, não haveria tempo suficiente para qualquer tipo de agressão, né? No máximo, o que se constatou é que realmente as vítimas chegaram muito próximos da mãe do autor do fato. E ele, de forma muito precipitada, muito abrupta, acaba desferindo diversos disparos e executando. Além da namorada de Gabriel, uma outra testemunha foi fundamental. A mulher do cara que assassinou eles pegou a arma dentro do carro e deu um tiro no chão para acabar com a briga, só que não acabou. Essa mulher que morreu, que era linda, maravilhosa, que é a mulher desse cara que também morreu, foi para cima dela e chamou ela de velha p***. E aí foi para dentro do carro, eles botaram ela para dentro do carro para ir embora, só que daí ela saiu do carro e chamando a brigada porque eles estavam com uma arma e eles estavam com um filho pequenininho ali. E aí o cara pegou a arma, veio e deu a queima-roupa na cabeça de cada um. O delegado afirmou que não foi preciso ouvir o depoimento do caçula da família, de 8 anos, que viu tudo e sobreviveu à chacina, até para não aumentar a dor do garoto, que está em meio a uma disputa judicial. Tanto os parentes do pai quanto da mãe querem a guarda do menino. Apesar das apreensões de armas na casa e no comércio do acusado, a pistola do crime, que era da família, não foi encontrada. A mãe do acusado também pode ser indiciada por fraude processual, por tentar esconder provas. Bom, que as famílias desse menino agora, com 8 anos aí, que chegou no velório achando que ia encontrar o irmão, né? Que ele dizia, o Mano vai cuidar de mim, então, e ele se depara que o Mano também morreu. Então a gente só pede para as famílias, né? De ambas as partes, ambos os lados, que poupem esse garoto. Deixem ele escolher, né? Ou um tempo numa casa, outro tempo noutra. Agora, mais um drama para esse garoto não dá mais. Com relação a essa família, né? É típico atitude de criança mimada.
24 anos, os pais fazendo o que fizeram, escondendo, mentindo. E aí que essa senhora pode ser responsabilizada, a dona Neuza, porque mentiram com relação ao sumiço das armas. A polícia foi lá na casa dela, não encontrou as armas e depois as armas aparecem, é um deboche da polícia, debochando da polícia. Aonde que tinham ido parar essas armas? Então a polícia, olha, fazendo um trabalho muito importante e as pessoas perguntam, mas essa senhora não vai ser responsabilizada por ter pego a arma de dentro do carro e ter dado o primeiro disparo? Não sei, isso vai ser o delegado que vai responder com a investigação. Agora, que é fato que tem muito pai e mãe que protege os seus filhotes passando a mão na cabeça, chega numa hora como essa, que poderia ser uma simples discussão de trânsito, vamos resolver, acertamos aqui, se transforma no que se transformou. 3 pessoas mortas, com um tiro na cabeça, em legítima defesa da lataria do carro dele, só pode ser. Quer dizer, a pessoa não tem capacidade para, numa situação dessa, resolver e atirar em legítima defesa. Não pode ficar assim. Deixa eu conversar mais com o Glauco, que acompanhou esse caso, Glauco. É revoltante, é inaceitável o que aconteceu, o que a gente viu acontecer. Esse é o estrago. O conserto daria R$700, Glauco, quase. É inacreditável, né? Em relação à família do pai que está reivindicando a guarda do menino, sim, né? O juiz responsável hoje vai ouvir tanto a família do pai quanto a família da mãe e o próprio garoto de 8 anos que sobreviveu para ter aí a decisão de com quem fica este menino. E uma coisa que o delegado me falou lá que me deixou muito chocado, André. A alegação do atirador de que a arma usada, a pistola, teria ficado no local do crime. Mais uma mentira? Não foi encontrada esta arma. As testemunhas do local disseram que a arma não ficou lá. E o que o delegado me disse foi o seguinte, a principal prova é um vídeo feito logo após os disparos, feito por alguém que estava por ali, em que o menino de 8 anos está junto ao chão, junto ao pai e junto à mãe, tentando acordá-los. Isso para mim foi uma coisa que marcou. Aí, o que diz a dona Neuza? Vamos botar o áudio da dona Neuza. O meu filho é um santinho. Praticamente ela diz isso, em outras palavras. Meu filho é um criminoso. Vamos ver o que ela diz ali. Não é um... Ó. Defender a minha vida. Neuza afirmou... Foi defender a minha vida e ela fala agora. Ela vai falar agora. Ela vai falar agora. Quer dizer, não, o seu filho é um criminoso. O seu filho matou 3 pessoas e a senhora estava junto, inclusive, vendo ele cometendo tudo isso, né? A senhora estava acompanhando. E a polícia ainda investiga se vai indiciá-la ou não por tentar... Ó, escuta aí. Neuza afirmou... Não, ainda não. Quer dizer, ainda tentaram proteger o garotinho, que fez o que fez, para não dizer assim, fez o que fez, matou 3 pessoas com tiros na cabeça, né? E, vai dizer agora, vai ver se é... Não temos, ok, não temos. André, mas ela diz isso, Glauco, ela diz assim, meu filho não é, né, um vagabundo, algo assim ela fala, né? Mas o seu filho é um criminoso. Seu filho é um criminoso, matou 3 pessoas desta maneira mais cruel, mais absurda e tentaram protegê-lo, mentindo, enganando a polícia. Enganando a polícia. Fez o que fez e ainda os papais protegendo o garotinho de 24 anos. Mas o que é isso? Com a alegação de que o rapaz, o atirador, estaria defendendo também o pai, porque a arma utilizada no crime estaria no nome do pai e ele não queria expor o pai. Só que isso, logicamente, não justifica, né? Tá certo. Atenção, gente, vamos ao local do acidente de agora há pouco. Às 10h12, um acidente aqui em Porto Alegre, imagem exclusiva do SBT mostrando. Olha só, aquele caminhãozinho branco ali, todo mundo desesperado, os motoristas. E vem aquele caminhão enorme ali com 14 toneladas, desgovernado e bate em 11 veículos, inclusive naquele caminhão que estava atrás. E é com o motorista deste caminhão que eu vou conversar agora. Essa nossa equipe é muito ágil. Tá me ouvindo? Já estou te chamando. Como é que é o teu nome? Alex? Meu nome é Alex Paulino da Rosa. Oi, Alex. Olha só, que susto tu levou, hein? Olha, cara, eu não sou o motorista do caminhão, desse caminhão que desceu para trás, entendeu? Eu sou motorista de outro caminhão. Sim, lá do embaixo, caminhão, o menorzinho. Sim, eu tô sabendo disso, mas tu levou um susto, né? Foi terrível. Nunca vi assim uma cena parecida com essa, entendeu? O que aconteceu, hein? Tu como motorista, o caminhão perdeu o controle, o motorista passou mal, a subida era muito íngreme e o caminhão não teve força?
Não, cara, assim, pelo meu ponto de vista, assim, eu acho que o caminhão, acho que ele perdeu as forças, entendeu? Perdeu as forças, daí não teve força de subir, aí desceu para trás, entendeu? O teu auxiliar estava junto, ficou ferido? Tava. E ele... Nós estávamos em 3 pessoas no caminhão, né? Eu e mais 2 pessoas. E ele ficou ferido, é isso? Um deles ficou ferido, mas ele ficou ferido foi na hora que o caminhão desceu para trás, daí a gente pulou do caminhão, né? Vocês paremos pularam? o caminhão, tudo. É isso, nós pulamos do caminhão, porque na realidade eu vi que o caminhão ia descer para trás, né? Daí eu pensei comigo mesmo, olha, aquele caminhão tá descendo para trás. Daí daqui a pouco começou a descer, o que eu fiz? Eu peguei e desliguei o caminhão e pulei fora do meu caminhão, entendeu? Daí meu outro ajudante também pulou e o meu outro colega pulou, só que daí meu outro colega acho que se bateu o joelho no cordão e acabou se machucando o braço e o joelho. Então agora a gente começa a compreender. Você conseguiu ainda frear. Tá aqui, ó. Esse aqui é o caminhãozinho dele, ó. Esse é o caminhão que a gente não consegue enxergar porque o caminhão maior, ele vai para frente. Mas nesse instante, então, que tu viu que ele estava perdendo o controle, porque talvez em algum momento tu achasse, Alex, que ele estava dando marcha ré, pode ser isso também? Não, cara, eu vou dizer sério, eu nunca pensei nisso, porque eu sabia, assim, pelo jeito que a hora que ele estava subindo, eu pensei, acho que esse caminhão não vai conseguir subir, entendeu? E era uma sinaleira? E aí, daqui a pouco ele... tinha uma sinaleira uns metros para frente, aí também tinha bastante carro, entendeu? Daí ele parou, caso que aqui é muito movimentado aqui a avenida. Daí eu vi que o caminhão estava descendo, entendeu? Em nenhum momento eu pensei assim que ele estava dando ré. Eu vi, aquele caminhão está desabando para baixo. Daqui a pouco o pessoal gritou, tá descendo. Para quem está ligando na televisão, o Alex é um dos motoristas de um caminhão menor que aparece aqui atrás, que também foi envolvido nesse acidente de agora de manhã. Alex, a minha dúvida, para dirigir aqui em Porto Alegre, tem alguma regra? Existem ruas que são proibidas do caminhão circular, como por exemplo, esta rua, que é a Carlos Traem, pode um caminhão desse porte subir neste horário? Olha, cara, poder pode, porque não tem nenhuma placa dizendo que não pode, entendeu? Eu já vejo vários caminhões desse tamanho subindo aqui, não tem placa, não tem nada dizendo que não pode, entendeu? Aí todo mundo sobe, entendeu? Aí mas teria que ter um limite, tu acha? Cara, a lomba ela é muito grande, entendeu? Pois agora, é forte, né? Se um caminhão não puder subir aqui, o pessoal tinha que avisar, proibido eu subir nessa rua, mas não tem placa, não tem nada dizendo, entendeu? Eu tenho caminhão também, entendeu? Eu, no lugar dele, eu faria a mesma coisa, eu tentaria subir, entendeu? Eu tentaria subir, mas só que infelizmente o caminhão dele não teve força o suficiente para subir e aconteceu o que aconteceu, né? Esse é o problema. E qual foi a cena, Alex, logo depois desse acidente? O que tu conseguiu observar, né? A reação dos outros motoristas. Qual foi a cena que tu viste no momento que o caminhão começou a descer a ré? Foi de muito terror, cara. Olha, sinceramente, a hora que eu vi o pessoal descendo tudo assim, o caminhão batendo nos carros, os carros descendo, foi uma cena horrível de se ver, entendeu? O motorista desse carro vermelho que é de aplicativo, ele chegasse a ver, ele ficou muito ferido? Eu cheguei a ver com ele, eu até conversei com ele, assim, aparentemente, assim, ele não estava assim, machucado, assim, não tinha sangue nem nada, entendeu? Entendi. Nós até ajudamos ele a sair de dentro do carro, tudo mais, só que eu acho que foi, não sei se ele ficou nervoso, ou se ele se machucou, foi alguma coisa interna, entendeu? Legal, Alex, obrigado. Tu é da onde, Alex? Tu é daqui de Porto Alegre mesmo? Eu sou aqui de Porto Alegre, da Zona Norte. Então tá joia. Obrigado, Alex, pela entrevista ao vivo aqui no SBT, conversando com um dos motoristas que estavam aqui, né, nessa... Na verdade, ele era motorista daquele caminhãozinho que estava ali atrás, ó, aquele caminhãozinho Mercedes. E ele, atinando que o outro caminhão descia, disse para todo mundo, vamos sair do carro. Freou, né, conseguiu tempo de frear e, deram no pé. Tá aí, então, a entrevista ao vivo com esse motorista, o Alex. Muito bem, vamos mudar de assunto agora, porque eu tenho uma dica para vocês. Num mercado de trabalho cada vez mais competitivo, quanto mais capacitado for o candidato, é muito melhor. E aqui no estado, um curso inédito oferece aulas em 2 línguas. Os detalhes na tela. Em 2020, os gastos com o setor de tecnologia da informação devem crescer 2,5% em todo o país, totalizando 64 bilhões de dólares. É o que aponta um levantamento da empresa Gartner, líder em pesquisa e consultoria em TI.
Hoje nós vivemos num mundo digital e esse mundo digital precisa de profissionais que atendam, que façam novos aplicativos, atendam os sistemas, a parte também de manutenção. Então isso para nós nos dá certeza que esse profissional técnico que nós vamos iniciar agora a partir de março, cujas inscrições já estão abertas, eles vão atender prontamente essa demanda de mercado. Para entrar nesse mercado e aproveitar as oportunidades de crescimento, saber se comunicar em outro idioma é indispensável. Um curso inédito no estado apresenta essa proposta. Técnico em desenvolvimento de sistemas bilíngue, nessa intenção de entregar profissionais especialistas com essas habilidades para o futuro da área de tecnologia, ele vem com uma característica importante, que é envolver o idioma dentro desse processo de aprendizado. Para realizar o curso, é necessário estar no 2º ano do ensino médio e ter no mínimo 15 anos. As aulas começam no dia 2 de março e vão ser ministradas de segunda a sexta-feira, das 7 às 10 da noite. A carga horária é de 1.216 horas aula. Mais informações podem ser obtidas no Senac Tech pelo telefone 51-3288-7750, na própria escola, que fica na Avenida Venâncio Aires, número 93, bairro Cidade Baixa, ou ainda no site www.senacrs.com.br/tech. 42 graus é a sensação térmica neste momento aqui no Rio Grande do Sul. Estael Cias, boa tarde, Estael. Aonde faz 42 graus neste momento? A temperatura de 35, mas com a umidade relativa do ar em torno de 60%, a sensação é de 42 graus lá em Santana do Livramento, na fronteira oeste. Uma combinação perigosa. Umidade alta, temperatura alta, isso pode trazer chuva e temporais isolados. Não é a chuva para resolver estiagem, mas temporais isolados, como já aconteceu ontem, antes de ontem também, em partes do estado. Essa é a condição para hoje. Muito sol, muito calor, mas a combinação de calor e umidade pode trazer chuva isolada e temporais. No verão é isso, né? Às vezes a gente fala não vai chover a semana inteira, mas essa chuva muito localizada, chove e depois vem o sol, isso é normal acontecer. Até ter um refresco momentâneo, mas como a massa de ar quente é muito extensa, baixa a temperatura e depois sobe novamente. Aí refresca um pouco, mas aí com a água pegando no chão, com aquela temperatura toda, vem aquele abafamento maior ainda. Esse calor vai até quando, está? Vai até o domingo, nós devemos ter aí. Nós temos aqui o mapa da temperatura só para deixar mais situado aí o nosso telespectador. A previsão de temperatura alta, sexta-feira aqui, temperatura na casa dos 37, 39 graus aqui, desde o centro até o oeste do estado. Então, a temperatura muito alta em todas as regiões. Claro, contrastando aqui com temperatura na faixa dos 30 graus na Serra, na Zona Sul e também no litoral. O litoral segue com bastante vento hoje e amanhã também. Para quem está na faixa litorânea curtindo aí as férias, tem muito vento. Vejam aqui o que nós esperamos para o sábado. Marcas nesses pontinhos em rosa aqui, perto ou ao redor dos 40 graus. Então, o calor vai se intensificar no sábado. Sábado, um dia de alerta para um calor extremo e que a umidade também estará um pouco presente. Então, isso aqui é temperatura, não é sensação. Hoje nós falamos em sensação lá de mais de 40 graus na fronteira oeste. Isso aqui é a previsão de temperatura para o sábado, muito alta e uma frente fria se aproximando traz umidade também. Então, domingo, a sensação térmica em algumas regiões, mesmo na fronteira, pode passar, certamente passa de 40 com umidade? No sábado, no sábado. Porque no domingo a frente fria de fato avança pelo estado e aí pode trazer chuva. O que a gente vai observar aqui é uma queda em média de 10 graus entre o sábado e o domingo devido à chegada da instabilidade que já pode trazer chuva pela manhã. Então, o domingo já pela manhã poderá ter aí a chegada dessa chuva. Tem alerta para temporais isolados. Muita gente nos acompanha, quer ir para a praia no final de semana. Aí como é que fica a volta da Freeway, já que no domingo a gente pode ter temporal? Dá uma dica para Sim, gente. É verdade. Quem vai para a praia fim de semana, aproveita o sábado bem, apesar de ainda ter vento presente, mas o vento enfraquece um pouco no sábado. Pode ter chuva bem isolada, agora no domingo o quadro é mais complicado, principalmente no litoral sul, onde a chuva avança já pela manhã e podem ocorrer temporais. E na hora de voltar para casa, principalmente no final da tarde e à noite, pode encontrar ali na região do Paranhana, na região metropolitana, instabilidade e até mesmo alguns temporais. Então é bom ficar atento aí às informações meteorológicas, acompanhar antes de sair, antes de pegar a estrada, para não passar nenhum aperto aí no caminho. Para quem quiser ir no sábado, daqui a pouco vale a pena ir bem cedo e voltar no sábado mais à noite, para poder no domingo, no dia que deve ter temporal. Escapa do trânsito e escapa da chuva também, né? Isso.
escapa dos dois. Obrigado, Estael Cias. Nos encontramos agora na... Segunda-feira. Segunda-feira. Até lá. Obrigado. Muito bem, agora, cadê a hora certinha para mim, por favor? Alguém me canta a hora certa, 12h29. Quero contar para vocês uma história de superação de um jovem de 23 anos que venceu a deficiência física e foi em busca do sonho dele. O MC William, ele ganhou as redes sociais e virou inspiração para muita gente. É o Fala Comunidade, lá em Canoas. Quando te limitarem, use a imaginação e crie, voe mais alto que os pássaros. Para o MC William, a persistência é a chave. MC William mora no bairro Guajuviras, em Canoas. Desde criança, sonhava em ser mestre de cerimônias conhecido. Hoje, aos 23 anos de idade, já gravou 3 videoclipes. Juntos, chegam a mais de 755 mil visualizações. Pra chegar até aqui, eu tive que batalhar. Eu tô vivendo tudo que eu já sonhei, entendeu? Um dia eu sonhei em ter mais de 1 milhão de visualização no YouTube, mas nunca imaginei que iria acontecer comigo. E hoje tá acontecendo. Pra somar, nós estamos aí. Minha missão é... A grande surpresa aconteceu em 2019. Ele ganhou um videoclipe do Condzilla, maior youtuber e produtor musical do Brasil. Com a música Persistência a Chave, o vídeo se aproxima de 1 milhão de visualizações. Que a persistência é a chave pra tudo. Foi uma felicidade imensa, até comentei pra minha mãe, né? Ah, mãe, a Condzilla me chamou pra me gravar um videoclipe. Eu não tô acreditando. Ele tá conseguindo o que ele sempre quis. Tá realizando os sonhos dele. Ele comentava com a gente, um dia vocês vão ver só, um dia eu vou chegar onde eu tenho um sonho, que é, tipo, ter um canal meu. Ela venceu. Tem algumas pessoas aqui que querem te mandar uma mensagem. Dá uma olhada. Eu vou deixar aqui um forte abraço, um 2020 maravilhoso. Um beijo no coração desse nosso parceiro. Valeu, William. Essa é a chave pra tudo, pra atingir o auge do seu patamar. Valeu, Fala Comunidade. Valeu, SBT. De Canoas, Guajuvira pro mundo. Tamo junto. Pro mundo mesmo, que legal. Gente, o Imecap Hair, líder de mercado contra a queda de cabelos, apresenta o novo Imecap Hair Max. O novo Imecap Hair Max tem fórmula exclusiva, possui colágeno hidrolisado e aminoácidos que agem na produção da queratina, que dá força e resistência aos cabelos fracos e quebradiços. Veja o recado da Sofia Abraão. Depois que eu comecei a usar o novo Imecap Hair Max, os meus cabelos ficaram o máximo. Imecap Hair Max vai ajudar seus cabelos fracos ou quebradiços a parar de cair e crescerem com muito mais força. Imecap Hair Max, para seus cabelos, o máximo. E se você prefere tratar a queda de cabelo com shampoo e loção, você precisa de Imecap Hair Queda Intensa. Imecap Hair tem em todas as farmácias do Brasil. Ao chegar à farmácia, não aceite outro. Procure o líder de mercado e exija Imecap Hair. E eu acho que eu vou dar um Imecap Hair para um colega meu daqui a pouco. Bom, depois eu falo disso. Cadê o porco, gente? Sumiu o porco. O porco no hospital. Mas que história é essa, Glauco? Que coisa inusitada, gente, né, um porco foi parar no hospital. Isso, porquinho fujão. É uma cena, no mínimo, inusitada. O porquinho escapou de um porta-malas e logo em seguida apareceu no corredor do Hospital São Vicente de Paulo. Isso aconteceu lá em 3 de maio, tá? A cena chamou a atenção, mobilizou muita gente, funcionários, pacientes. Um enfermeiro pegou o bicho e entregou para uma mulher ali, ó. E ela botou no porta-malas. E se disse o dono do porco, dona do porco, no caso, né? Só que o verdadeiro dono depois entrou em contato, queria saber quem é que recebeu o porco. Ela disse que não foi ela, enfim. Tá à procura. Quem é que pegou o porco? O dono quer saber. Tá? Isso aconteceu lá em 3 de maio. Tá, mas aí, só um pouquinho, só para entender. A pessoa foi no hospital para fazer um atendimento, foi pegar a mala no porta-mala e o porco saiu correndo do porta-mala. Começou... O porquinho, o Baby, né? Lembra daquele filme? O Baby? O porquinho fugiu. Ele não estava tranquilo, não estava bem ali, confortável. Sim, imaginem, nem um porta-malas nem pode, né?
É maus tratos, né? E agora é o seguinte, quem é que pegou o porco? O dono verdadeiro do porco quer ele de volta. Olha, tomara que ele esteja vivo ainda. Ele vai registrar o caso na polícia, viu? E diz que vai atrás, não vai ficar assim, não. Não vai pode, ficar barato. a gente não quer que tenha virado assado o porco, não. Hein? Não pode. Quem tiver o porco, ó, orelha em pé, viu? Quem tiver informações do porco, entre em contato com a polícia lá de 3 de maio. E tá aí o porco ali do corredor do hospital. Mas que história. Olha, tem cada coisa que acontece no interior do estado e incrível. Dava para fazer um livro, né? Muitas, que é a rotina deles. Andar com o porco dentro do carro é normal. No porta-mala, que eu não acho muito legal, porque a gente sabe que porta-mala, né, é maus tratos pro bichinho. Mas aí o porco deu no pé e foi parar dentro do hospital. Pode uma coisa dessa? Então tá, né, Glauco? Até a próxima. É isso aí. E todo mundo atrás do porco. Então, que não termine em porcaria essa história. Muito bem, 12h34, o SBT Rio Grande está terminando. Débora de Oliveira, que história é essa aí, diz? Que? Ele não quer virar torresmo, ele não quer virar murcilha, entendeu? Provavelmente. Ó, se é que já não virou essas alturas, vai saber. Hein? O porco lá aparece. Ele foi atrás da porta. Agora, que história é essa, assim, ó? Que história é essa de... Obrigado aí pro pessoal aí do TP, que me ajudou bastante. Um show de rock na arena que vai ter. Que história é essa, hein? Tá ouvindo Débora a música aí, André? Hã? Tá ouvindo a música? Um show de rock, não vai me fazer André. dançar, né? Querendo atrapalhar um jogo na arena, se ainda fosse um show sertanejo, né, André? Se fosse um César Menotti Fabiano, um Chitãozinho Chororó, Daniel, ninguém ia se importar, nem o pessoal da Kia São Motors ia se importar. Dá a buzininha deles e eu vou embora. Beijo. Beijo pra ti, André.